6 anos após ter sido criada, a Gestapo tinha-se transformado de uma força policial secreta regional num elemento crucial na ascensão e expansão do Terceiro Reich. Sob a orientação do seu chefe sombrio, Heinrich Müller, tinha evoluído para um instrumento de terror cujo sucesso a esmagar a resistência era inigualável. Em 1939, poucos se atreviam a opor-se a Hitler ou ao Reich. Era este o objetivo de Hitler. Agora estava pronto para ir em frente, livre de oposição para o passo seguinte do seu plano mestre. A Gestapo estava a preparar-se para um novo papel e um novo palco internacional. A Gestapo, segundo episódio. A luta. Eu sou o homem que começou a guerra. Uma afirmação incrível? Podem ser cínicos à vontade. É verdade. Eu fui o homem que acendeu o rastilho na Europa em 1939. Houve um incidente específico que deu início à reação em cadeia de violência e ao derramamento de sangue. E, é claro, tinha de haver um homem para engendrar o incidente. Eu fui esse homem. Noite de 31 de agosto de 1939, Alemanha Oriental. Uma mão cheia de caminhões saía numa missão secreta. Era a Operação Tannenberg, sob as ordens diretas do chefe da segurança, Reinhard Heydrich, e do seu substituto, o chefe da Gestapo, Heinrich Müller. A tensão tinha vindo a aumentar ao longo da fronteira entre a Alemanha e a Polónia. A imprensa alemã tinha relatado múltiplas alegações de provocações polacas, todas elas infundadas. Alfred Naujoks era um oficial dos serviços de segurança sob o comando da Gestapo e ficou contente por descrever mais tarde o papel que desempenhou nessa noite. Recebi ordens para ir para Gleiwitz com 5 ou 6 homens dos SD e de esperar lá até receber uma palavra código de Heydrich. Naujoks estava à espera da palavra código a morte da avó. Quando chegou, Naujoks e os seus homens entraram em ação. Heydrich disse: para levar a cabo este ataque, informem Müller acerca de alimentos enlatados. Alimentos enlatados era um código para um cadáver fresco que era devidamente recolhido. Depois, Naujoks e os seus homens invadiam a estação de rádio local no lado alemão da fronteira, fingindo serem soldados polacos. Disparavam alguns tiros e um orador polaco difundia uma emissão instando a população local a erguer-se contra os nazis. Os falsos polacos desapareciam, deixando o cadáver para trás. Só que ele não estava bem morto. Eu tinha-o colocado à entrada da estação. Ele estava vivo, mas estava completamente inconsciente. Tentei abrir-lhe os olhos. Não consegui perceber pelos olhos que estava vivo, só pela respiração. Não vi os ferimentos dos tiros, mas havia bastante sangue a escorrer-lhe pelo rosto. Ele vestia roupas civis. O homem era Franciszek Oniok, um cidadão alemão que tinha sido preso por simpatizar com os polacos. Morreu onde Naujoks o colocou e seria utilizado como prova da agressão polaca. Walter Schellenberg, um mestre espião de posição elevada e subconsequentemente chefe dos serviços secretos alemães, sabia tudo acerca da trama. Foi uma das ordens secretas de Hitler. Antes do dia 1 de setembro de 1939, se possível, tinha de ser criada uma causa absolutamente irrepreensível para a guerra. Uma causa que permanecesse na história como uma justificação total e rotulasse a Polónia, aos olhos do mundo, como o agressor contra a Alemanha. Algures ao longo da fronteira, Müller da Gestapo tinha planos para mais alimentos enlatados. Müller discutiu na minha presença acerca de outro incidente na fronteira, no qual se deveria simular um ataque dos polacos aos soldados alemães. Müller declarou que tinha 12 ou 13 criminosos condenados que deveriam ser vestidos com uniformes polacos e deixados sem vida no solo no local do incidente, para mostrar que tinham sido mortos durante o ataque. Para tal, deveriam levar injeções fatais administradas por um médico às ordens de Heydrich. Depois também deveriam apresentar ferimentos de tiros. Depois do ataque, membros da imprensa e outras pessoas seriam levadas ao local do incidente. Um relatório policial deveria ser posteriormente preparado. Os planos da Gestapo tinham resultado. No espaço de algumas horas, Hitler denunciava um total de 21 supostas incursões nas fronteiras por parte dos polacos.
Am Tage der Danziger Freiheitskundgebung hatte der Führer die Männer des Deutschen Reichstags einberufen. Vor aller Welt verkündete er: Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. As notícias fizeram eco do grito de batalha de Hitler. 1. September, Überfälle auf Reichsgebiet. Leuten wird von polnischer Artillerie beschossen. 2 Bewohner getötet, 35 verwundet. Das ist der Krieg! Era de facto o início da guerra e não apenas com a Polónia. Horas antes, a Grã-Bretanha tinha reafirmado a sua solidariedade com a Polónia. Também ela seria arrastada para o conflito. Era exatamente isto que Hitler pretendia. Ele estava militarmente bem preparado e a Gestapo há meses que se vinha a treinar para este momento. Para Hitler não se tratava de levar apenas o seu exército para a guerra. Ele estava a levar a sua força policial. Comboios especiais transportaram a polícia para a fronteira oriental. Um total de 131 mil efetivos. Eles estavam organizados e eram esfiados pela Gestapo, já que este deveria ser o seu mais recente papel: reprimir a oposição nos territórios ocupados. No esquema de Hitler, tanques e soldados eram apenas o começo. O seu trabalho deveria começar de imediato. A polícia esperou com o exército na fronteira. Entre eles estava Heinrich Babb. Todos os dias, por volta das 4 da tarde, deixávamos a nossa unidade da Gestapo para estarmos na fronteira a tempo para o início da guerra. As máquinas de guerra já se encontravam em marcha. Do lado do exército polaco não se via absolutamente nada. Enquanto as forças alemãs se precipitavam através da fronteira, esquadrões especiais da polícia e das SS eram organizados pela Gestapo para completarem a primeira tarefa: liquidarem por completo a liderança polaca. Dali partiram para as ruas e os polícias locais foram atraídos para os ajudar. Verificações rotineiras de identificações tornaram-se um instrumento de repressão política. Quem quer que não se encaixe no perfil aprovado pela Gestapo era preso no local. Os que protestavam politicamente, os chamados parasitas, a elite intelectual e, acima de tudo, os judeus, eram detidos. Na imprensa alemã, o papel da polícia era minimizado. No estrangeiro, a verdade era mais rígida. A diferença-chave entre o comportamento da Gestapo no estrangeiro e o seu comportamento na Alemanha é que era mais implacável, porque visava a resistência de outro país e inimigos ideológicos estrangeiros, acima de tudo judeus, mas também polacos e eslavos. A imagem de marca da Gestapo era inconfundível. A sua estratégia era encorajar os polacos a ceder a uma inclinação há muito contida de antissemitismo, denunciando e atacando os seus próprios compatriotas, com efeito, fazendo o trabalho da própria Gestapo. Os que eram presos eram deportados para os novos campos de concentração no leste, modelados de acordo com o original de Himmler, nos arredores de Munique, Dachau. O poder combinado da Wehrmacht e da Gestapo era avassalador. No espaço de semanas, Varsóvia caía. Fiquei chocado com o que restava da cidade que conhecera. Casas em ruínas e reduzidas a cinzas. Pessoas esfomeadas e desoladas. Um manto de pó e fumo pairava sobre a cidade e por todo o lado podia sentir-se o odor adocicado de carne queimada. Estava tudo calmo. Varsóvia era uma cidade morta. A Gestapo tinha provado a sua eficácia. A partir de agora iria ser a chave de controlo alemão dos seus territórios ocupados, o leito de rocha da sua expansão. Mas a Gestapo, não obstante todo o seu sucesso, era ainda bastante pequena e os seus serviços de informações, embora extensos, eram grandemente de segunda categoria. Quando a Gestapo falhava, falhava espetacularmente, como um ataque à bomba solitário contra Hitler iria provar.
Am Vorabend des 9. November erfolgte das ruchlose Bombenattentat auf die traditionelle Führerkundgebung im historischen Bürgerbräukeller. Der Führer hatte die Versammlungsstätte kurze Zeit vor der Katastrophe verlassen. Wäre die Kundgebung wie üblich verlaufen, so hätte der Mordplan sein Ziel erreicht. A explosão foi ato de assassino solitário. A Gestapo não tinha sabido do assunto ou contado com algo assim, nem detectado a bomba colocada no local. Foi falhanço espetacular. Mesmo para a Gestapo, a menina dos olhos do Führer, recuperar de tal desastre não iria ser fácil. Die Wunden nicht so sehr tief sind, aber das Wichtigste war mir, wie ich aus dem Verhau raus, aus der Besteinung rausgekommen bin, dass ich gewusst habe, der Führer ist in Sicherheit und du warst mit deiner Bahn so weg. A Gestapo estava em baixo, mas sem o saber tinha tido sorte. Num dos seus controles fronteiriços de rotina, efetuados mais cedo nesse dia, tinham detido um homem que tentava passar para a Suíça. Para sua surpresa e alívio, tinham em seu poder o assassino, Georg Elser, já sob custódia. Heinrich Müller conduziu ele próprio o interrogatório de Elser. Ele estava determinado a redimir a reputação da Gestapo e a vingar-se de Elser. Os lábios de Müller estavam comprimidos e havia uma expressão malévola nos seus olhos pequenos. Então disse muito suavemente, com grande ênfase: "Nunca tive um homem à minha frente que não acabasse por quebrar. Se tivesse sido dado a Elser algum do tratamento que lhe dei mais cedo, ele não se teria metido nisto." Era o Müller, o pequeno detetive da polícia de Munique, que tinha agora um poder praticamente ilimitado. Müller sujeitou Elser a intenso interrogatório, o eufemismo da Gestapo para tortura. Além disso, a sua família inteira foi detida e mantida presa durante semanas. Detenção de parentes, como era chamada, era o último feito da Gestapo. Ninguém sabia onde estavam os infelizes. Não lhes era permitido enviar aos seus parentes quaisquer informações de que ainda estavam vivos. Eles próprios não sabiam onde estavam. Eles espalhavam deliberadamente a notícia de que todos os relacionados com os traidores eram executados. Sabiam muito bem o terror que isto criava entre aqueles que alguma vez tivessem tido ideias oposicionistas. No final, contudo, a Gestapo admitiu que Elser tinha atuado sozinho. Não foi executado, não fosse poder vir a ser útil. Em vez disso, foi preso no campo de concentração de Scharnhausen e mais tarde transferido para Dachau. A rápida resolução do episódio da bomba na cervejaria contribuiu de alguma forma para resgatar a reputação da Gestapo, mas em última análise a sua salvação residiu no facto de Müller, Heydrich e Himmler terem se tornado indispensáveis. Juntos mantinham uma garra de ferro sobre toda a rede de segurança alemã e sem eles os planos de Hitler ficariam em perigo. Já que à medida que o Reich se expandia através da Europa, a Gestapo acompanhou-o, desempenhando um papel essencial não só na eliminação da oposição, mas na implementação do sonho acarinado de Hitler, a eliminação dos judeus. O plano corria suavemente através da Alemanha. O SS Untersturmführer Kurt Lischka, que tinha tido um grande sucesso a lidar com as questões judaicas na Gestapo de Berlim, continuava a sua tarefa em Colónia. Ali, em breve, encheu as suas celas com suspeitos da oposição e começou a elaborar um plano para deportar todos os judeus da cidade, umas 12.000 pessoas. Mas antes de poder terminar a sua tarefa, foi-lhe dado um novo posto. Tendo provado a sua eficácia, estava na curta lista para um dos cargos de administrador de combate. Eram chefes da Gestapo nos territórios ocupados. A sua função consistia em levar os métodos testados e experimentados da Gestapo para eliminar a resistência no estrangeiro. Ele foi destacado para Paris. Instalou-se de imediato em gabinetes sumptuosos na Rue des Chaussées, um nome que se iria tornar infame na história parisiense. Exatamente como fez em Colónia, transformou a Gestapo numa organização de terror. Havia pouco mais informadores de livre vontade aqui do que em casa, portanto Lischka enfrentava mais do que um desafio. Havia uma resistência crescente, bem organizada em França. Os seus ataques eram cuidadosamente dirigidos e os seus êxitos, juntamente com a sua propaganda, mantinham o orgulho de França vivo e a Gestapo muito ocupada. Não obstante as tentativas de Lischka para manter o moral,
Paris não era um posto fácil. Alguns dos problemas de Lischka vinham de concidadãos alemães que se opunham ao seu governo e tinham fugido para o estrangeiro para tentar fazer alguma coisa em relação a isso. Entre eles, Peter Gingold. Foi algo importante e simbólico. Através da nossa atividade, os franceses sabiam que nem todos os alemães eram nazis. Nem todos os alemães eram fascistas. Havia também outros alemães. Gingold alterou a sua aparência e assumiu uma nova identidade. Sob o nome de Pierre Gambert, ele e a sua mulher juntaram-se à luta contra os nazis perto de Dijon. A sua tarefa era distribuir panfletos destinados ao exército alemão, uma atividade de alto risco que não demorou muito. Foi preso por um francês e entregue imediatamente à Gestapo. Gingold sabia que a Gestapo iria torturá-lo para saber tudo acerca da sua organização, mas ele estava preparado. Fui trazido para aqui com 4 homens da Gestapo. Quis que eles me pusessem à frente desta porta. Era uma armadilha que eu tinha preparado antes, para fugir para a casa e escapar pelo outro lado. Quando tinha que ir à padaria, atravessava esta casa, porque vivia do outro lado. Foi assim que conheci esta casa, que tornou possível a minha fuga. Sabia que estava a lutar pela minha vida. Entrei por esta porta e desci a rua para a direita. Foi assim. Gingold voltou para a resistência e tornou a alterar a sua aparência. Desta vez com um bigode e uns óculos. A Gestapo nunca o apanhou. Outros, tal como o agente duplo suíço Jacob Leonard, não tiveram a mesma sorte. Fui acordado em pânico com a dor de uma facada. Quando abri os olhos e tentei sentar-me, alguém me bateu com força na cabeça. Estava um SS em pé, ao lado da minha cama, e outro atrás de mim com uma metralhadora. "Levanta-te, seu porco!" gritou ele e bateu-me outra vez no peito com o cacetete. Arrancaram-me da cama e ordenaram-me que me vestisse, sempre a bater-me. Tiraram-me o passaporte e outros pertences e revistaram-me para ver se tinha armas. Por um momento, o homem da metralhadora olhou-me como se me fosse alvejar ali mesmo, mas os outros impediram-no. "Não faças isso, temos de levar este." Eu estava a sangrar da boca e do nariz. A minha cara estava cheia de sangue e eu estava a começar a engoli-lo. Mal me podia mexer. Arrastaram-me para o carro e eles atravessaram a cidade a grande velocidade. Pararam em frente a uma casa que tinha uma tabuleta por cima da porta que dizia "Polícia Secreta do Estado. Gestapo." Leonard foi colocado em custódia protetora, o eufemismo da Gestapo para prisão política. Ele protestou a sua inocência ao agente que o interrogava. Ele disse: "R. Leonard, sabe que temos métodos que o farão dar-nos uma confissão." Mas eu insisti: "Não tenho nada a confessar." Eles vendaram-me e em seguida bateram-me na parte de trás da cabeça, fazendo com que a minha cara batesse na parede. Os meus óculos partiram-se e senti uma dor perfurante nos olhos. Eu recuei, mas eles não me deixaram até eu desmaiar, incapaz de me mover, com os sobrolhos rasgados, a face cortada e o nariz partido. Helene Moshkevich era uma jovem combatente da resistência, infiltrada na Gestapo de Bruxelas. A palavra adega tinha conotações tenebrosas na Gestapo. Era uma câmara de tortura do tipo da Inquisição. Ouvi gritos tão lancinantes que perdi a cabeça e corri impulsivamente na direção da sua origem. A porta estava aberta e lá dentro estavam 2 carrascos despidos da cintura para cima a chicotear um homem amarrado àquilo que parecia uma tábua de carniceiro. O seu corpo inchado fora espancado e tinha uma quantidade de cortes e feridas a sangrar. Quando os brutamontes me viram, pararam incrédulos. Um deles perguntou o que é que eu estava a fazer ali. Eu disse que os gritos do homem se ouviam lá em cima e perguntei estupidamente porque é que eles o estavam a espancar até à morte se ele não falava. Em Paris, Kurt Lischka tinha recebido uma nova missão. Ele deveria começar as deportações de todos os judeus de França. Foi aí que ele sentiu que podia provar o seu valor.
Quando Paris foi finalmente libertado em 1944, a Gestapo não teve tempo para destruir os seus registros. As montanhas de documentos deixadas para trás são o testemunho do trabalho de Lischka. Vou buscar o dossiê dele, que é muito pesado, e mostro-vos que ele mandava na Gestapo em França desde 41 a 43. É a prova de que os judeus que estavam sob a autoridade alemã eram enviados para serem exterminados sem demora. Vont vers leur extermination physique sans reste. Aqui estão os iniciais de Lischka e a sua assinatura. Ele leu este documento e está tudo dito quanto a Lischka e à questão dos judeus. Como primeiro passo, todos os judeus que fugiram para a França tinham que ser presos. Não havia agentes da Gestapo suficientes para fazer tudo isto. Por isso, a sua melhor solução foi dar a tarefa à polícia colaboracionista francesa. Nos documentos que publicamos e todos estes livros sobre a solução final para a questão dos judeus em França, sabemos hoje que 90% dos judeus em França foram presos pela polícia francesa, sob as ordens dos ocupantes alemães, é claro. E aqui a Gestapo teve um papel muito importante a desempenhar. No total, 80 mil pessoas foram detidas no campo de trânsito de Drancy, sob as ordens da Gestapo, antes de serem deportadas de França para Auschwitz. Mas ali havia mais trabalho para a Gestapo fazer. Tinham que organizar as deportações através da Europa ocupada. Em 1941, a guerra estava a correr bem a Hitler. A maioria do povo alemão, intoxicado pela glória da vitória, continuava a apoiar os nazis com entusiasmo. Metade da Europa estava sob controle alemão e muitos sonhavam que a paz viria em breve, com a Europa unida sob a suástica. Mas Hitler tinha outros planos. Longe de procurar a paz, ele planeava expandir a guerra. Lançar um ataque sobre um velho inimigo, a União Soviética. Ele estava desejoso de completar a política que já tinha começado, a exterminação dos judeus ao longo de toda a Europa ocupada. A Gestapo tinha ajudado a desempenhar esta tarefa durante algum tempo, mas de uma forma gradual. Eles já tinham tido uma ideia para simplificar as coisas, dando etiquetas aos judeus. No começo de 1942, Heinrich Müller, chefe da Gestapo, estava a caminho de uma conferência importante fora de Berlim. Reinhard Heydrich, o braço direito de Hitler, tinha recebido instruções para iniciar todos os preparativos organizacionais, práticos e materiais para a solução total da questão dos judeus ao longo da área de influência alemã na Europa. Isso significava genocídio e a Gestapo e as forças policiais que ela controlava iriam pô-lo em prática. Adolf Eichmann era o especialista em judeus no gabinete de segurança do Reich. Eichmann era um nazi austríaco que tinha subido dentro da SD em Berlim para se tornar numa das figuras principais da Gestapo durante a guerra. Ele foi muitas vezes descrito como um homem burocrata típico, sem rosto. Não se comprometia com nada para além do cumprimento das suas funções. Penso que é importante reconhecer que Eichmann não era mais do que um autómato. Eichmann era também um crente ideológico que fazia as coisas não só porque lhe tinham mandado fazê-las, mas porque era um fervoroso antissemita. Eichmann utilizou minutos da conferência como recorda mais tarde no seu julgamento. Reinhard Heydrich conseguiu, durante a conferência de Wannsee, fazer com que toda a gente utilizasse expressões tais como matar, exterminar e eliminar, e teve os seus depoimentos gravados nos minutos em que os fez. Depois Heydrich decidiu o que iria aparecer e o que não iria. Depois poliu um pouco e foi assim. O Führer tinha ordenado o extermínio dos judeus. Foi o que Heydrich disse. Depois, invulgarmente, ele fez uma pausa durante muito tempo para ver o efeito que as suas palavras teriam. Finalmente, os planos receberam aprovação tal como se fosse uma reunião administrativa habitual.
Depois da conferência terminar, Heydrich Müller e a minha insignificante pessoa sentaram-se confortavelmente em frente à lareira. Não para falar, mas para descansar após as longas e exaustivas horas. A importância da conferência era o facto de que tinha sido feita para implementar os métodos da solução final por um grupo de burocratas de segunda linha. Não pelos principais nazis, Himmler, Göring, Goebbels, etc. Heydrich é a pessoa mais importante que lá está e Eichmann está a atuar como ajudante de campo, a cronometrar a reunião. Mas a importância da conferência é a discussão da implementação, mais do que a decisão de o fazer. Essa tinha sido tomada algum tempo antes. Eichmann enviou as conclusões da conferência marcadas como expresso e ultra-secretas para toda a Gestapo e serviços policiais no Reich. Esta era a ordem oficial para o início da solução final. O aparato foi sistematicamente preparado. Transportar milhões de pessoas era um trabalho complicado. A Gestapo respondeu tal como no passado, fazendo listas de nomes de vidas que seriam terminadas. O papel da Gestapo era cercar os judeus em cada localidade e enviá-los. Eles escreviam aos judeus de cada comunidade na altura certa, dizendo-lhes para comparecerem na estação de onde seriam deportados. E é também a Gestapo que está no centro da organização das deportações. Portanto, é a Gestapo que contacta com o sistema ferroviário do Reich para coordenar os transportes de comboio para o leste. A Gestapo aproveitou toda a ajuda possível. A combatente judia da resistência, Helene Moshkevich, tinha se infiltrado na Gestapo. Não consigo descrever o medo que senti quando entrei no edifício da Gestapo naquela manhã. Até aquele momento não tinha refletido sobre a minha posição. Uma rapariga judia belga no papel de alemã, ladeada por um Obersturmbannführer, o coronel responsável pela Gestapo em Bruxelas, a passar calmamente guarda após guarda pelos longos corredores e saudada pelo rápido Heil Hitler e bater de tacões. Um dos trabalhos de Helene era preparar as listas. Mais uma vez a Gestapo arranjou uma maneira de pôr os outros a fazerem o trabalho por eles. Foi publicado um aviso de que seria dada uma recompensa de 40 francos belgas a quem desse uma informação que levasse à detenção de um judeu. Quando as cartas começaram a chegar, eram enviadas pelo sargento para o nosso gabinete. Finalmente, tínhamos que colocar as cartas na secretária do Obersturmbannführer, onde se acumulavam até ser tomada uma decisão. Graças a todos esses atrasos e ao facto dos judeus ficarem pouco tempo num só lugar, alguns dos que foram denunciados tiveram tempo de mudar de esconderijo antes da Gestapo os encontrar. Mas muitos não conseguiram esconder-se. Numa dessas listas estava a família May de Würzburg. Ludwig, o pai, Millie, a mãe e o filho de 12 anos, Herbert. Um dia chegou uma carta a dizer-nos para estarmos a determinada hora na sala de concertos. Era-nos permitido levar uma mala e alguma comida. Os meus pais obedeceram. Não disseram, não vamos fazer isso. Não se fazia isso. Faziam o que lhes mandavam. Por isso todos os judeus de Würzburg foram para o local de manhã cedo, sem fazerem perguntas. A Gestapo era assim. Por todo o lado no Reich, a Gestapo supervisionava a retirada dos judeus. Vizinhos e amigos olhavam, mas não viam nada. As pessoas olhavam para o lado. Queriam poder dizer mais tarde que não tinham visto nada, mas viam, só que não queriam ver. Em muitos casos, esses vizinhos tinham denunciado os judeus. No entanto, pelo menos em Bruxelas, haveria uma recompensa. Após algum tempo, os informadores começaram a chegar para receber os seus 40 francos. Decidimos que cada informador devia marcar uma reunião para receber o dinheiro.
Isso permitiu-nos copiar os nomes e moradas dos informadores para uma lista que enviámos para o quartel-general da Resistência e eram registados para futura referência ou retribuição, por vezes depois da guerra. Segundo as instruções, os 852 judeus de Würzburg reuniram-se no edifício dos concertos a 25 de abril de 1942. Esperaram instruções entre os sinais familiares de uma vida normal. Cartazes dos concertos das noites seguintes e um espetáculo esgotado de William Strauss, um cantor de canções sentimentais. Para os que se reuniram ali, era a última vez que veriam algo reconfortante ou normal. Poucos voltariam a ver as suas casas. 1942, a Gestapo por todo o Reich e nos seus territórios ocupados estava a organizar deportações. Em Würzburg, 852 judeus tinham sido convocados para o edifício de concertos local. Os agentes da Gestapo fizeram um álbum para o seu entretenimento. Estava cheio de legendas a gozar com as suas vítimas. Quanto mais longo o dia, mais finos os convidados. A mais bonita entre os escolhidos. Sarah tem de trabalhar para variar. Entre a multidão, a família May. Passámos ali 1 ou 2 noites. Numa manhã disseram, saiam. E nós marchámos através da cidade até à estação dos comboios. Os meus pais diziam-me continuamente que estava tudo bem. Não te preocupes, está tudo bem, nós estamos aqui. Eu não tinha medo porque eles cuidavam de mim. Estavam ali e tudo ia correr bem. Eu acreditava nisso e não pensava em nada mau. O planeamento era meticuloso como sempre. O edifício estava dividido em 2 secções, homens e mulheres, as famílias eram separadas para nunca mais se reunirem. Agentes da Gestapo supervisionavam o acontecimento, alguns deles à paisana. Oswald Gundelach, o assistente sénior para crimes da Gestapo de Würzburg, também tomou parte na deportação. Em 1922 ele tinha feito parte da polícia da Baviera e em 1933 da Gestapo. Mais tarde afirmou que tinha sido transferido contra a sua vontade e as tarefas que tinha desempenhado eram deveres policiais perfeitamente normais e aceitáveis. Gundelach foi mandado acompanhar os 852 judeus à estação dos comboios. Um total de 6 vagas de deportações saíram desta estação. 2.063 judeus no total. A operação correu bem. A maioria dos passageiros pensava que ia ser reinstalada noutro local. Os meus avós estavam no segundo transporte de Nuremberg para Izbica, na Polónia, em março de 42. Sei que o pai da minha mãe a acompanhou até ao ponto de recolha na estação de Langwasser, de onde foram depois deportados. Devo dizer que pensámos que eles iam ficar juntos num gueto algures e que poderiam voltar juntos mais tarde. O comboio especial de evacuação número DA-49 de Oswald Gundelach dirigia-se através da Alemanha para Lublin, distrito da Polónia. Demorou uns dolorosos e lentos 4 dias, recolhendo cada vez mais deportados no caminho. O relatório de Gundelach registra em estilo burocrático a viagem do comboio especial. O transporte foi entregue completo, não houve incidentes, não foi necessária a ação policial. Era assim que dizia. O relatório foi entregue ao agente local da Gestapo. O agente enviou então um telegrama diretamente para Adolf Eichmann, confirmando a chegada do transporte de Gundelach em boas condições. A tarefa de Gundelach terminou em Izbica. Ele era livre de regressar, mas não a sua mercadoria.
Izbica é uma pequena aldeia a sul de Lublin, na Polónia Oriental, perto da fronteira ucraniana. Estava no coração da Operação Reinhard, uma operação especial dirigida a partir da secretária de Heinrich Himmler. O alvo eram 2 milhões de judeus que seriam exterminados nessa zona da Polónia. Izbica estava preparada para ser um gueto transitório. Fica na junção de uma rede de caminhos de ferro que unia os campos da morte de Belzec e Sobibor a sul e Majdanek e Treblinka a norte. Himmler em pessoa fez-lhe uma visita. O lugar desempenhava um papel importante no seu plano. Ao seu lado, o chefe local da Gestapo de Izbica, Kurt Engels. Engels começou a sua carreira como polícia em Colónia. Em 1940, foi para Izbica como chefe da Gestapo local. Era um homem sádico e brutal. Para se divertir, andava pela vila na sua mota à procura de judeus para alvejar. Eu trabalhava numa oficina. Quando Engels chegou a Izbica, tinha uma moto, uma BMW. Foi à oficina onde eu trabalhava com um amigo, o Wolf. Tinha de lhe estar sempre a limpar a moto. Ele encontrava judeus todos os dias, levava-os para o cemitério e alvejava-os. Diziam que Engels não conseguia tomar o pequeno almoço antes de alvejar um judeu. Todas as manhãs ele saía cedo de casa e rodava até ver uma cara que não lhe agradava. Diziam que ele se ria quando disparava. Na noite de 28 de abril, quando o comboio de Gundelach de Erzberg chegou, o trabalho de Engels era receber os judeus. Izbica já estava cheia e uma interrupção na linha impediu de enviar o comboio cheio de judeus para os campos de morte. Engels teve uma solução simples. Organizou e participou no fuzilamento em massa de muitos milhares de judeus que estavam no comboio. A família May sobreviveu à matança para depois morrer nos campos de trabalhos forçados. Herbert foi o único que chegou até ao fim da guerra. De volta a Erzberg, a Gestapo fazia contas rigorosas. Todas as despesas eram rigorosamente registadas até ao último tostão. Este transporte em particular, incluindo transporte, guardas, viagem, despesas de pernoite e eletricidade, foi faturado em 52.933 Reichsmark, cerca de 240.000 euros atualmente. Trabalhando em conjunto, a Gestapo e a polícia conseguiram que a Europa controlada pelos alemães fizesse mais transportes para Izbica. Nos 2 anos seguintes, 1,3 milhão de pessoas foram transportadas para os campos da morte por esta via. Não poderia ter sido feito sem o zeloso trabalho da Gestapo. Mas em breve iria acontecer algo que abalaria os serviços de segurança até ao seu íntimo. Maio de 1942. Reinhard Heydrich, chefe da segurança do Reich, foi recompensado pela sua lealdade a Hitler e colocado em Praga como protetor do Reich. Por outras palavras, governante absoluto. A glória caiu bem à sua vaidade e ele arranjou uma solução para a teimosa resistência checa que encontrou no seu novo posto. E a solução estava na Gestapo. Fizeram centenas de prisões e à custa de Heydrich e execuções sumárias nas ruas, fazendo um espetáculo de matança pública. A Gestapo tornou-se demasiado confiante, mas o reverso da medalha teve o efeito contrário ao pretendido. Heydrich foi para o seu escritório no Castelo de Praga, ao volante do seu descapotável. A resistência checa atirou uma bomba para o carro aberto, mas Heydrich não morreu imediatamente. Uma pessoa que ia a passar chamou uma ambulância e Heydrich morreu no hospital.
Uma vez mais, a Gestapo tinha falhado publicamente. A morte de Heydrich enviou ondas de choque através de todo o Reich. Milhares de pessoas, na maioria cidadãos da população local, passam em fila pelo caixão no cortejo de honra do Castelo de Praga, onde está depositado Heydrich. A sua perda foi muito sentida na liderança nazi. Hitler estava furioso por ele se ter colocado numa posição sem proteção, em que podia ser assassinado. Mas eu diria que, entre a liderança nazi, também houve um grande sentimento de alívio, porque ele era temido mesmo pelos próprios líderes nazis. Todos pensavam que ele era tão cruel que ninguém estava a salvo. O chefe da Gestapo, Müller, teve uma vez mais de se encarregar pessoalmente do assunto. A falha de informação foi abordada sem demoras. A investigação foi conduzida com todos os recursos da ciência moderna de investigação policial. A diretiva oficial declarou que os assassinos eram membros do movimento da resistência checa. Muitos suspeitos foram presos e todos os esconderijos conhecidos foram batidos. Os relatórios liam-se como um guião de um filme emocionante. Na ausência de provas específicas, a Gestapo escolheu uma abordagem de saturação. 13.000 checos foram presos nos dias seguintes e 600 executados. Na povoação de Lidice, todos os homens foram mortos a tiro num massacre que durou 10 horas. As mulheres e as crianças foram deportadas para campos de morte. Dias mais tarde, outra povoação foi reduzida a escombros. Devido à crueldade da Gestapo, foi feita uma rusga a 120 membros da resistência checa numa pequena igreja de Praga, onde ficaram sitiados. Eu fui ver o Müller. Ele disse: amanhã vamos tomar a igreja, esperemos que os assassinos estejam com os que estão no interior. No dia seguinte, foi lançado um ataque em força contra a igreja. Dos combatentes da resistência checa, nenhum caiu nas mãos dos alemães com vida. Uma comporta de vingança tinha sido aberta. Enquanto Hitler enterrava Heydrich em Berlim, a violência alastrava para leste. A Gestapo e a polícia regular envolvida na Operação Reinhard afastavam-se da participação nos massacres. Entre eles estava Oswald Gundelach. Mais tarde insistia que se tratava de operações cuidadosamente coordenadas contra partisãs. Os cabecilhas do gangue receberam um castigo justo. Esta é uma operação contra bandidos. O serviço de segurança descobriu o seu esconderijo. Agora as unidades da polícia cercam-nos e atacam-nos. Um camponês é interrogado. Ele dá informação sobre a localização do covil dos bandidos. A área é cuidadosamente pesquisada. Lublin, na Polónia. Em novembro de 1943 foi lançada a Operação Harvest Festival. Até aos massacres checos, a Gestapo não tinha praticado assassinatos sistemáticos. Tinham simplesmente entregue as vítimas nas mãos de outros e lavado as suas. Mas agora, na Operação Harvest Festival, eram confirmados no seu novo papel. A Gestapo assassinou 43.000 judeus em Lublin. As unidades da Gestapo tinham-se tornado esquadrões da morte. Os agentes da polícia descreviam as suas novas funções em cartas e diários. Se as vítimas não quisessem fazer o que era suposto fazerem, eram espancadas. Muitas delas iam tranquilamente para os locais de execução. Não tinham escolha. Era sempre tão estranho quando as vítimas caíam na vala. Elas não caíam da mesma forma. Por vezes tombavam, outras vezes caíam de uma forma irregular na vala. Não sou a favor de atirar contra pessoas indefesas, mesmo que sejam judeus. Prefiro o combate aberto. Bom, boa noite, querida. A guerra forjou uma mudança na clinicamente organizada e firmemente gerida Gestapo. A impensável extinção da vida humana tinha se tornado rotina. Uma porta tinha sido aberta. A Gestapo entrava brutalmente numa espiral descontrolada, à medida que a sua atenção se virava agora para a própria Alemanha.